Essa é uma casa construída em EPS. Essa é uma casa construída com concreto pré-moldado. O setor da construção civil está diante de um abismo que poucos viram chegar. Em 2026, o tradicional areia e cimento tornou-se um ralo de dinheiro. Enquanto o custo da mão de obra subiu quase 9%, os insumos básicos sofreram um golpe ainda mais duro. Gigantes como Tigre e Forteleve já anunciaram reajustes de até 35% em itens de PVC. Outros materiais essenciais como cimento, argamassa, massa corrida e tinta também sofreram aumentos significativos. Com o petróleo em alta e o índice SINAP batendo recordes logo no início do ano, o método que construiu o Brasil, a chamada alvenaria, está morrendo por falta de viabilidade financeira. Existe, porém, uma nova fronteira de eficiência onde casas inteiras são montadas em até 12 horas, ou ainda paredes de isopor que conseguem ser mais resistentes que o próprio tijolo. Mas enquanto alguns economizam quase 50% no valor total da obra usando tecnologia, outros continuam presos a canteiros lentos, caros e cheios de entulho. Qual tecnologia realmente entrega o melhor custo-benefício para o seu bolso? Entre a força do concreto industrializado e a inteligência térmica do EPS, qual dessas escolhas vai salvar o seu orçamento nesse cenário de crise? E como esses sistemas estão resolvendo a maior dor de quem está construindo? O preço alto dos materiais e a mão de obra cada vez mais cara? O setor da construção civil brasileiro entra em 2026 vivendo um cenário de contrastes. De um lado, sinais de recuperação e crescimento. De outro, um desafio que se tornou um verdadeiro pesadelo no canteiro de obras, a escassez severa de mão de obra qualificada. Esse gargalo é ainda mais crítico nos serviços de acabamento, onde a dificuldade de recrutamento atingiu níveis recordes, pressionando as margens das empresas e reduzindo o ritmo das contratações formais. Mas o problema não para na falta de pessoal. Em 2025, o custo da mão de obra subiu expressivos 8,98%, superando de longe a inflação oficial do período. Isso é lógico porque os que permanecem no mercado valorizam ainda mais o seu trabalho. Para quem planeja construir em 2026, a mensagem é clara. O método tradicional de areia e cimento está ficando insustentável. Com juros ainda em patamares elevados e o aumento constante dos insumos, o tempo se tornou literalmente dinheiro. É por isso que o mercado está migrando para o que chamamos de construção industrializada. O objetivo é fugir da imprevisibilidade e dos desperdícios que em obras convencionais podem chegar a 30%. Estamos saindo da era do artesanal para a era da eficiência, onde a obra deixa de ser um processo de meses para se tornar uma montagem precisa. Mas qual a tecnologia escolher para essa nova realidade? Vamos esmiuçar aqui o embate técnico EPS versus pré-moldado. Concreto pré-moldado. Este é o método que muitos chamam de quebra-cabeça gigante. O concreto pré-moldado consiste em peças fabricadas em ambiente controlado e transportadas para o local apenas para a montagem da estrutura final. A lógica é a padronização. As placas e colunas são produzidas em larga escala, o que garante maior precisão e controle de qualidade. O fator que mais impressiona aqui é a velocidade recorde. Existem modelos compactos que prometem ficar prontos em até 12 horas, com valores extremamente acessíveis, partindo de R$ 26 mil. Claro, estamos falando de um projeto bem pequeno, não uma casa de tamanho convencional. Mas será que isso funciona na vida real? Um estudo de caso detalhado em Itacaré, na Bahia, provou que o uso de painéis pré-moldados reduziu o custo total de uma residência em impressionantes 47,05% quando comparado à alvenaria tradicional. Essa economia vem em grande parte da vantagem logística. Cada placa pré-moldada de 90 por 90 centímetros substitui cerca de 15 tijolos comuns. Isso elimina etapas inteiras da obra, como o chapisco e o reboco, gerando um canteiro limpo, sem entulho e com muito menos profissionais envolvidos. A segunda tecnologia é a revolução do EPS, poliestireno expandido.
Agora entramos em um terreno cercado de mitos. Quando falamos em construir com isopor, o EPS, muita gente logo pensa em fragilidade. Mas a verdade técnica é surpreendente. Uma parede de EPS pode ser até 30% mais resistente que uma parede de tijolo comum. Esse sistema é tão robusto que suporta abalos sísmicos e pode ser utilizado em prédios de até 5 pavimentos. Inacreditável, né? O grande diferencial do EPS, no entanto, é o conforto. Por ser um material composto por 98% de ar, ele atua como um isolante térmico e acústico de alta performance. Isso significa que a sua casa mantém uma temperatura agradável o ano todo, reduzindo drasticamente o gasto com ar-condicionado ou aquecedores. Além disso, é a escolha campeã em sustentabilidade. O método consome 75% menos água durante a obra e reduz as emissões de CO2 em cerca de 40%, em comparação ao método convencional. A utilização do EPS na construção a seco é uma opção sustentável que permite peças projetadas sob medida, eliminando até 100% da perda de materiais. Uma economia e tanto, hein? Agora vamos para o comparativo direto. No embate direto, a escolha depende da sua prioridade. Se falarmos de peso, o EPS ganha disparado. Ele é extremamente leve, o que reduz o custo e a carga estrutural das fundações. Já o pré-moldado de concreto oferece aquela robustez tradicional e uma superfície que já pode vir pronta para pintura. No acabamento, o sistema pré-moldado leva vantagem na simplicidade, pois as placas são lisas, não precisa de chapisco e nem de reboco. Já o EPS exige a aplicação de uma malha de aço e argamassa armada em ambos os lados para garantir a rigidez final da parede. Então, diante de tantos dados, qual deles é o melhor investimento para o seu futuro? O certo é que o futuro da construção civil não deixa margem para dúvidas. A industrialização é o único caminho viável para quem busca fugir do desperdício e da alta dos custos trabalhistas. Tanto o pré-moldado quanto o EPS resolvem o problema crônico dos entulhos, garantindo uma obra mais inteligente e organizada. A escolha entre as duas formas de construir vai depender do seu objetivo. Você deve escolher o pré-moldado de concreto se o seu foco for a economia extrema e a velocidade de montagem em terrenos nivelados, aproveitando a praticidade do chamado tijolo gigante. Por outro lado, escolha o EPS se sua prioridade for isolamento térmico superior, o silêncio e a sustentabilidade em projetos arquitetônicos mais complexos ou que exijam estruturas leves. Com o início do ciclo de queda dos juros aliado a novos incentivos governamentais, como crédito para a construção da Caixa Econômica, por exemplo, o tempo é de investir em tecnologia com certeza. Lembre-se, o futuro da sua casa não é de areia e cimento, é de tecnologia e eficiência. E agora que você conhece as ferramentas, qual será a base do seu próximo sonho? Comente aqui a sua preferência. Mais uma coisa. Se você quiser saber se ainda está compensando implementar energia solar em sua casa, assista aqui no canal um vídeo que fizemos sobre isso. Vou deixar o link dele na descrição. Abraço!